Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Você sabe que nas lutas que nós temos aqui nesse mundo contra o fogo, contra as doenças, nós não sabemos o resultado. Mas na luta contra o mal, nós já sabemos o resultado. É uma batalha que nosso Deus já venceu. Amém. Louvado seja Deus. Você sabe que o assunto que eu vou falar hoje, eu comecei a pensar nesse assunto me lembrando da era que nós vivemos. Em primeiro lugar, assim, essa era digital, né, que se filma, e uma pessoa lá do Japão pode ouvir alguém que falou aqui. É tudo tão rápido. Você já parou para pensar? Satélites, internet, a comunicação é muito rápida. E eu fiquei pensando, né, assim, questão do evangelho, da pregação do evangelho. Como que tem avançado a pregação do evangelho por causa dessas coisas? Porque nós temos às vezes um evangelista que ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas a imagem dele pode estar. O que ele fala, muitas pessoas podem ouvir. Eu fiquei muito impressionada quando eu parei para pensar nisso. Eu ouvi uma história uma vez de um evangelista que lá nos Estados Islâmicos eles ouviram uma série de conferências. E era uma série de conferências falando sobre as 3 mensagens angélicas, lá nos Estados Islâmicos. E lá, nessa ocasião, 25 homens que ouviram a mensagem aceitaram, entregaram o coração a Jesus e aceitaram as 3 mensagens angélicas. Não é maravilhoso? Eu posso estar lá nos Estados Islâmicos? Você hoje, assim, é fácil para um de nós ir lá pregar o evangelho para eles? Não é. Mas por vídeo, você veja que avançamento. Aí, por outro lado, eu fiquei pensando, irmãos, será que se nós conseguíssemos colocar um grande evangelista hoje na internet e que ele pregasse o evangelho, sem erros, sem rodeios, e pregasse firmemente, fortemente, poderosamente o evangelho, e todos ouvissem esse evangelho, será, eu fiquei pensando, será que teríamos cumprido a nossa missão? Eu vou dar uma dica assim, ó. Nós vamos entender melhor, não só no estudo de hoje, mas também num próximo que nós faremos, que é uma sequência, mas que a pregação do evangelho não envolve somente o falar, sim ou não? Envolve demonstrar. Então, por mais que as pessoas ouçam o evangelho, elas vão perguntar para nós: o evangelho de Jesus salva, transforma. Cadê as pessoas salvas e transformadas? Então exige uma demonstração do evangelho. Mas então Deus está esperando alguma outra coisa para Ele voltar. Não é só que se proclame, que todos ouçam, não é só isso. Então nós vamos caminhar juntos para começar a compreender essas coisas. Quando Deus ele fez seu último apelo à humanidade, lá em Apocalipse 18, ele disse assim: sai dela, caiu a grande Babilônia, sai dela. Então ele pede ali que as pessoas abandonem o culto falso, a falsa adoração. E ele diz ali nesse texto que a terra foi iluminada com algo. Eu vou pedir para colocar a imagem. Apocalipse 18, podem abrir as Bíblias. Todos trouxeram as suas armas. Aí, pode colocar essa imagem? Então, eu coloquei na tela, mas nós podemos confirmar nas nossas Bíblias. Mas diz que a terra se iluminou. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Você sabe que Isaías 6, e o verso 3 também fala de um momento em que a terra seria iluminada, assim, estaria cheia da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus, irmãos? Porque se a terra vai estar cheia da glória de Deus, logo antes dele voltar, eu quero saber o que é a glória de Deus. Você quer saber também o que é a glória de Deus? Acho que não está funcionando. Ali, Hebreus 1, versos 1 a 3.
Vamos ver se conseguimos identificar quem aqui é a glória de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, quem é a glória de Deus? Jesus. Jesus é a glória, a expressa imagem do próprio Pai. E o que você e eu temos a ver com isso? O que será que temos a ver com isso? Agora funcionou. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você consegue entender que aqui falou claramente que eu e você também podemos trazer glórias a Deus? Você entendeu ali nesse verso também a mesma coisa? Que eu e você podemos glorificar a Deus. Através do que, diz o verso? Fruto. O que é o fruto? Mas a gente sabe, não sabe? O fruto. Gálatas 5, 22 e 23. Que é o fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Um pequeno parênteses aqui nesse momento. Você já parou para pensar o que significa contra essas coisas não há lei? Você já parou para analisar essa frase? Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai achar ruim? Deve ser mais ou menos isso mesmo, porque eu fiquei pensando no seguinte: mel é bom. Se você comer demais, o que diz Provérbios? Você passa mal, diz Provérbios que você vomita. Sol é bom, faz bem à saúde, você precisa. Mas sol demais faz mal. Tem uma lei, um limite. Dormir é bom, dormir demais não. Comer é bom, comer demais não. Exercício é bom, faça exercício demais para você ver. Estudar é bom. Os seus estudantes, esses que estão aí na universidade, ficam estudando o dia inteiro, não fazem nenhum exercício físico. É prejudicial, faz mal para a saúde. Vocês entenderam que ele tem lei? Nessas coisas tem lei? Agora, muito amor. Ai, a Carol ama demais, é demais o amor dela. Tem lei contra isso? E alegria. Ai, mas esse irmão é muito alegre, é demais. Tem isso? Não, pois é. Será que vocês entenderam contra essas coisas não há lei? Essas coisas não têm limite. Você nunca vai poder dizer assim: eu já tenho o suficiente de paz. Chega, Senhor. Já tenho muita paz. Nunca vai chegar nesse momento de você dizer. Você sempre entende que é possível ter mais. E domínio próprio. Aí tem umas pessoas que às vezes eles dizem assim: não, isso não. É errado, então ela diz não. Mesmo que eu queira, eu digo não. Será que a gente pode considerar isso como algo exagerado? Não, domínio próprio. E se isso é certo, eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque é certo. Isso é domínio próprio, isso nunca é demais, não tem lei contra isso. O que é certo, o que é errado. É só um pequeno parênteses aí desse verso. Agora, enquanto você e eu, então quer dizer que eu e você podemos dar esses frutos. Mas, outra coisa, fiquei pensando, quem é amor? Deus, Jesus. Em quem é que você encontra alegria? Quem que é o doador da paz? Quem é longânimo? Benigno? Quem é o único bom? O próprio Jesus. Quem é que tem a mansidão, a fé, o domínio próprio e todas as características? A gente está falando das características de quem? A gente acabou de descrever, esse verso acabou de descrever o caráter de quem? De Deus. Então, gente, que coisa impressionante quando eu me dei conta de que está dizendo que eu e você podemos ter, é possível que tenhamos o caráter do próprio Deus. É possível que você apresente em você essas características do caráter do próprio Deus. Não longe de Jesus, porque isso é dele, mas em íntima ligação com ele.
maravilhosa, não é mesmo? A Bíblia descreve essa íntima ligação como uma árvore ou uma videira. Um ramo que você corta e quebra da árvore, ele tem vida? Obviamente que não, né? Nós sabemos disso. É assim que Deus descreve essa íntima ligação que eu e você podemos ter com o nosso Deus, com o nosso Jesus. É por isso que teremos os frutos. Então veja só, João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira ou corta, depende da versão, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Pausa. O que significa? Alguns estavam aqui num breve estudo que nós já fizemos um outro dia, mas que não estava aqui. O que significa a palavra corta? Não significa que é lançado fora? Ele descarta, se livra? Separar. É corta, lançou fora. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. E se eu disser para você que não? É tão difícil, será, a gente achar que está completamente certo quando a gente está errado? Pode acontecer, não pode? 2 palavrinhas no verso 2. Ou 3 aqui, nessa versão. Não, 2 mesmo. Todo ramo que estando em mim, ele o corta. Como é que Deus vai lançar alguém que está nele fora? Você já analisou isso? Eu sempre ouvi da boca de todas as pessoas que essa passagem se refere a cortar, arrancar, lançar fora. Mas eu fiquei pensando assim, todo ramo que estando em mim, ele corta. Quer dizer que você, estando em Jesus, vai ser cortado e lançado fora? Mas embaixo explica. Corta e limpa. Olha, ele faz 2 coisas. Uma hora ele corta, uma hora ele limpa. Esse corta, eu sempre ouvi que é. Agora veja o verso 6. Eu não coloquei ali, mas quem abriu a Bíblia diz assim: aquele que não permanece em mim é lançado fora. Veja o contraste. Entende? Aquele que não permanece em mim é lançado fora. Mas aquele que permanece em mim, Jesus, Deus falou assim, corta. Então não é lançado fora, é alguma outra coisa. É alguma outra coisa. Pois é, uma poda. Com certeza é uma poda. Corta. Geralmente, nos frutos, você poda Isso. para que ele fica robusto e dê bons frutos. Então, possa ser ligado a essa poda para que dê o fruto. Às vezes a gente faz, quando a gente planta, às vezes a gente faz uma poda radical. A gente chama isso de poda radical. Você não deixa praticamente nada. Você fala assim, matou a planta, achatou a planta, morreu. Agora essa árvore morreu. E quando fala limpa, isso, limpar é outra coisa. Você tira, às vezes nasceu um mesmo galho, nasceu 2 e você escolhe um para você deixar. Quem cuida, por exemplo, de plantação de uvas, às vezes você sabe que quando dá muitos galhos, não vai ser bom para a planta. Você deixa ali uns 2 e você corta os outros fora, faz uma limpeza, porque é para dar mais fruto ainda. Então, todos acompanhando esse raciocínio. Então, veja só que eu procurei. A palavra cortar, às vezes não adianta nós procurarmos ali o grego, essas coisas, mas às vezes é muito bom. Então, a palavra cortar é essa airei. E ele quer dizer, no dicionário ali de expressões, ali quer dizer erguer, elevar, levantar. Erguer do chão, pegar. Levantar para o alto, elevar, atrair. Erguer junto de si, carregar aquilo que foi erguido, suportar. Na verdade, no grego tem esse significado, mas quando traduziu, colocou corta. Mais uma. Em inglês, a palavra airo está ali, build him back up, que significa fazer com que a pessoa se desenvolva ou avance para um estágio desejável. No sentido literal, fazer algo ou alguém crescer ou ficar mais forte. No sentido figurado, preparar alguém ou algo para alguma coisa. Você traz
alguém ou essa pessoa ou uma coisa para um estado de mente em que ele seja capacitado a aceitar alguma informação. Faz mais sentido? Por que eu disse que não está certo a gente pensar que arranca fora? Não é arranca fora. Mas você sabe que esse processo de poda é um sentido figurado, obviamente. Nós temos que levar para o sentido espiritual. Mas você sabe que isso pode doer. Na vida da gente pode doer um pouco. Não vai ser tão agradável assim a poda. Mas é necessário. Alguns são mais dóceis. Algumas pessoas, por natureza, são mais dóceis. Então as medidas também são mais dóceis. As podas também são mais dóceis. Algumas é só sob duras penas. Você conhece pessoas bem teimosas? E que às vezes, só através de um sofrimento ou alguma coisa muito difícil é que a pessoa vai entender o que Deus está querendo ensinar para ela. Acontece isso com a gente. Às vezes a gente está com um espírito dócil, às vezes a gente pode estar um pouco mais duro, endurecido. E Deus precisa trabalhar com as nossas características, por isso que Ele vem e poda. Mas o propósito dele, então, como nós vimos, é ajudar a levantar, erguer. Sempre é com o propósito de ajudar. Mais uma pergunta: como é que eu vou aceitar a ajuda de Deus para Ele me levantar se eu nem acho que eu estou caída? Eu nem acho que eu caí, que eu estou no chão. Você já tentou ajudar alguém em alguma coisa e a pessoa às vezes rejeitou? Às vezes você quer dar um lugar, a pessoa diz não. Às vezes você quer ajudar a levar uma sacola, alguma coisa, a pessoa diz não. Acontece, às vezes a pessoa não quer. E Deus é cavalheiro. Então como é que eu vou aceitar que Deus me ajude se eu não enxergo a minha própria condição? Então, eu preciso me enxergar com os óculos, a gente diz assim, os óculos da fé. Eu preciso enxergar quem eu sou e preciso enxergar aquilo que eu poderia ser nas mãos de Deus, certo? Então, estamos todos acompanhando um raciocínio. Eu preciso enxergar quem eu sou. E eu preciso entender que eu podia ser diferente. Para que eu tenha alguma chance de me arrepender, para que eu venha a dar frutos. Aqueles frutos que nós lemos, que é o próprio caráter de Deus. Veja essa citação. Cristo vê aquilo que o homem não vê. Ele vê os pecadores, que se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cristo não pode defender os nomes dos que estão satisfeitos em sua presunção. Não pode intervir em favor de um povo que não sente necessidade de seu auxílio, que alega saber e possuir tudo. Não é o que a gente acabou de dizer? Eu não vou aceitar a ajuda de Deus, eu acho que eu nem preciso. Como que nós vamos entender a nossa situação, então? Como que Deus faz para que eu e você vejamos quem nós somos? O que é esse podar? Quais são esses métodos que Deus usa? Nós temos na Bíblia, Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio, Jesus falando, profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Diz o Espírito de Profecia que quando ele disse esse verso, a voz era de censura e condenação ao invés de suavidade e súplica. Então Jesus disse o método dele usar. Pessoas. Eu vos envio profetas, sábios, escribas. Agora sim, se todos nós aqui já lemos a Bíblia alguma vez, nós vamos saber responder essa seguinte pergunta: quando Deus enviava uma mensagem e vinha um mensageiro, profeta, algum mensageiro, como era essa mensagem? Geralmente, assim, na esmagadora maioria, como era essa mensagem? Suave? Às vezes ácida, severa? Mexia na ferida? Jesus fazia essas coisas por quê? Por que ele achava necessário fazer essas coisas? Por que ele mandava essas mensagens tão duras e severas? Diz um texto que era para conjurar o mal,
para tornar evidente o engano. Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: não devemos ficar sentados numa calma expectativa de opressão, tribulações, e cruzar as mãos, nada fazendo para conjurar o mal. Mas eu gostaria de ver alguns exemplos na vida de Jesus, como que ele fez para que as pessoas da sua época vissem a sua própria condição, como é que ele fez para conjurar o mal. Exemplos práticos. Por exemplo, na vida dos rabis, que eram os teólogos, os pastores, que eles tinham na época. O doce e meigo Jesus, manso e suave Jesus, falou essas palavras: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o motivo, por que Jesus falou? Manifestando agora o verdadeiro espírito desses rabis, buscava Cristo fazer o quê? Livrar da escravidão, da tradição. Todos quantos, somente quem seria liberto dessa escravidão? Era para todos, mas só os que, na verdade, desejassem servir a Deus. Porque muitas vezes Jesus falava palavras duras e a pessoa se arrependia, e era uma bênção. E muitas vezes a pessoa rejeitava, fechava o coração. Então só diz aqui, aqueles que desejam servir a Deus. As palavras de Cristo eram uma acusação. Eu fiquei muito impressionada quando eu achei várias citações dizendo que Jesus, que Deus acusa também. Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas era uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Mais um exemplo na vida de Simão. Simão era um fariseu. E vocês lembram que Maria entrou, pecadora, e começou a ungir os pés de Jesus e quebrou aquele perfume. E as pessoas ali não gostaram dessa atitude. Simão não gostou dessa atitude. Então veja como que foi que Deus agiu. Simão se julgava mais justo que Maria, e Jesus desejava fazer ele ver quão grande era, na verdade, a sua culpa. Queria mostrar que o pecado dele era maior, mas era tão maior como um débito de 500 é superior a uma dívida de 50. E Jesus falou na frente de todo mundo, em Lucas 7 diz, Jesus falou na frente de todo mundo: olha, você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés quando eu entrei aqui, mas ela tem lavado os meus pés com perfume. Jesus falou na frente de todos. Mas Simão, veja o resultado na vida de Simão. Simão viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros. Mas o que Jesus estava fazendo? Buscava, por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito e por piedosa bondade vencer-lhe o coração. E o que aconteceu? Que bênção! Olha, seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu, e o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Amém. Que coisa mais linda. E agora 2 exemplos na vida dos discípulos. Vocês se lembram da pregação de Pedro e de Estevão? Bem no começo, ali depois que Jesus havia morrido, que Estevão disse tudo o que eles haviam feito, desde o começo, como Deus havia guiado, e agora esse Jesus, esse Messias, vocês crucificaram. Quem quiser abrir, está em Atos 7. É muito impressionante a gente ver essas palavras. Abra ali em Atos 7. Até o 54. E um voluntário para ler em voz alta. Homens de duras cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas
você ver a severidade das coisas que ele disse. E Pedro disse as mesmas coisas. Vocês o crucificaram, vocês o mataram. O Messias que vocês estão esperando foi morto pelas vossas mãos. Ele tem a citação aqui. Jesus enviou os discípulos para dizer-lhes que haviam matado o príncipe da vida, e nesta terrível acusação deu-lhes oportunidade para arrependimento. É por isso, é esse o motivo. Mas o que aconteceu nesse caso? Se armaram de oposição contra Deus, levando-os a maltratar os homens por cujo intermédio Deus estava agindo. No verso já dizia que aquele que se levanta é perseguido, maltratado, morto. Qual profeta que vocês não mataram? Não foi isso que Estevão disse? Qual foi o mensageiro que vocês não se irritaram contra ele? A malignidade de sua rebelião era intensificada por todo ato sucessivo de resistência. Quanto mais resistente, um passo de resistência leva a outro, e mais resistente a gente fica. Contra Deus e contra a mensagem que ele mandara transmitir por seus servos. Cada dia, em sua recusa de se arrepender, os líderes judeus retomavam sua rebelião, preparando-se para ceifar o que estavam semeando. Isso é muito importante, recusa em se arrepender. Nós vamos ver um texto mais adiante sobre exatamente estas coisas. Agora, outra coisa interessante, curiosa. A família de Jesus aceitava as coisas que ele fazia, os irmãos dele. Não aceita. Vocês lembram uma vez que eles foram visitar Jesus? Jesus estava num lugar e eles foram, os discípulos chegaram. Mestre, sua família está aí. Eles foram, os irmãos com a mãe. Vocês sabem por que eles foram lá nesse momento? Nós vamos ler juntos aqui. A família de Jesus sabiam que tumulto suas palavras e obras ocasionavam. E não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus, que eram os líderes. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalhar e induziram Maria a unir-se a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo a maior prudência. Olha só. Mas escuta aqui. Por que Jesus e os discípulos, assim como todos os anteriores profetas, insistiam em acusar ou falar, acusar no sentido de mostrar o engano e falar? Por que eles faziam isso? Qual era o grande pecado da nação judaica? Alguém pode resumir em uma expressão? Qual era o grande pecado da nação judaica? Incredulidade? Hipocrisia? Egoísmo? Orgulho nacional? Orgulho espiritual? Todas essas coisas. Mas ainda bem que nós não somos a nação judaica. Ai, a Beth se falou, mas eu sou Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. Nós somos um povo remanescente. Já sabemos, né? E quanta luz nós temos? É verdade ou é mentira? É verdade, muita luz. Nós somos o povo remanescente. Qual é o nome que Deus nos deu lá em Apocalipse? A Beth se falou? Laodiceia. Jesus chama de Laodiceia todos aqueles que dizem que são cristãos. Todos os que dizem que são cristãos. Mas nós vamos ler o que Jesus pensa de nós, como que Deus nos vê, o cristão, nos últimos dias. Não importa a religião. Eu encontrei um texto dizendo que a mensagem de Laodiceia é realmente para todos os que se dizem cristãos. Muito mais para quem tem luz. Tem um texto que diz assim: Deus apresenta contra os pastores e povo a séria acusação de fraqueza espiritual, dizendo, Apocalipse 3, abra sua Bíblia, Apocalipse 3, versos 15 a 19, eu sei que nós já conhecemos.
mas nós precisamos às vezes ler mais vezes, né? Apocalipse 3, verso 15 a 19. Alguém quer ler? Eu empresto o microfone para a pessoa ler. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Até o 19. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É uma séria acusação, diz o começo do texto do espírito de profecia. Só que nós vemos que o objetivo de Jesus demonstrou-se no final. Arrepende-te. Eu gostaria de pedir ajuda para que algumas pessoas entregassem essas folhas por casal, porque não consegui imprimir muitas, a impressora simplesmente não quis imprimir muitas. Então tentem entregar um por casal, para ver se vamos ter para todos. Nós não vamos ler todas essas citações, mas são citações sobre a nossa situação. Todos já receberam? A número 1, nós vamos ler alguns pedaços somente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança. Mais à frente, que maior engano pode sobrevir à mente humana do que confiar estar certo quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. A mensagem da testemunha verdadeira que acabamos de ler destrói a sua segurança, com uma surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual: cegueira, pobreza, miséria. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano. Por quê? Porque é a testemunha verdadeira que fala, e seu testemunho tem de ser correto. O número 2, primeira e segunda frase. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Vocês perceberam por que Deus tem que mandar mensagens assim? Porque a gente acabou de ler que eles não sabem que a sua condição é deplorável. Quer dizer que eu não sei a minha real condição diante de Deus. Quer dizer que eu não conheço. Veja, Deus não chama a gente de hipócrita. Hipócrita é uma pessoa... A nossa situação é diferente. Eu não sei que eu estou nessa condição. A única forma de eu saber é um testemunho incisivo e severo. Tem uma outra frase que está sublinhada. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação, ou que não se refere a eles. Às vezes a gente fala assim: não, mas isso daí não é para mim, não precisa se cumprir em mim. Irmão, se cumpriu em nós. O que não precisa é continuar assim. A outra frase sublinhada: faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Falta aqueles frutos que nós lemos, que é do caráter. O que está em negrito: todos os soldados da cruz de Cristo obrigam-se virtualmente a entrar na cruzada contra o adversário das almas, para condenar o erro e sustentar a justiça. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre nosso povo.
o que torna necessário dirigir-lhe advertências, para pôr fim à indiferença espiritual e despertá-lo para uma ação decidida. Está sublinhado: o povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Mas muitos indagam: por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, mais igrejas, mais batismos, não tem necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Mas eu achei muito interessante essa outra parte sublinhada: compare a sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Compare a sua vida com a de Jesus, para ver o que acontece com, às vezes, a nossa sensação de bons cristãos. Se nós comparássemos a nossa vida, por exemplo, com Paulo, já veríamos uma grande diferença. Estevão, Pedro, João Batista, Elias, que dirá se comparássemos com a vida de Jesus? E se comparássemos a nossa igreja, cada um, vocês que vieram de outra igreja, se você comparasse a igreja da qual você veio com a igreja primitiva, aqueles relatos da igreja primitiva, tem alguma coisa errada ou não tem? A gente tem esse poder, esse zelo, essa união, esse amor, esse poder do Espírito Santo que foi nos prometido, nós já temos no nosso meio? Não. Nós devemos buscar. É por isso esses testemunhos de reprovação. Humilhem o coração diante de Deus. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar nesse estado de cegueira espiritual é porque não aceitam a correção. Número 3. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus. Número 5. Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. Eu já ouvi dizendo assim: olha, eu não leiam muito os testemunhos, o espírito de profecia. Não leiam muito porque é muito direto. Viram assim, um grupo de reformadores. Pois é o que nós somos. E todos nós deveríamos ser. Nós precisamos de testemunhos diretos, porque a nossa cegueira é uma pessoa que é tão cega. Veja aquela pessoa que enxerga somente um pouquinho. Então o testemunho tem que ser direto, para a gente poder entender. Por que Deus pede reavivamento e reforma? Porque a menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até o momento que Ele vai se recusar a reconhecê-los como seus filhos. Então é urgente, é sério, é grave. O número 6. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu. Mas o que nos cerrou o céu? Nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Orgulho, cobiça, amor ao mundo tem habitado no coração. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. Mas a opinião geral é de que a igreja está florescendo. E que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Mas a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com essa falta de poder espiritual. O número 8. Jovens, idosos, Deus os está provando agora. Vocês estão decidindo seu destino eterno. Seu orgulho, amor às modas do mundo, sua conversação vazia, insensata, seu egoísmo, estão todos postos na balança, e o peso do mal está temerariamente contra vocês. Logo será dirigido a vocês, diz aqui, a mesma coisa que foi dirigida contra a casa de Eli, que foi dito assim: nunca, jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli. Deixa Carol. Breve vai chegar esse momento. Vi que o Senhor estava afiando a sua espada no céu para abatê-los. É sério isso ou não? Oxalá, tomara, Deus ajude
diz aqui que todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Mas então, Carol, precisa haver uma mudança completa. É verdade. Total e completa. O número 9 diz que a mudança é tão completa que Jesus ele ilustrou falando da morte. Que nós morremos com Cristo. A morte transforma a vida de uma pessoa? Completamente. Ela não anda, ela perde a cor, apodrece, vira pó, vira nada. Eu e você, a gente precisa enfrentar, precisamos passar por essa morte. O meu eu e o seu eu tem que estar no pó. É uma mudança tão completa como a morte. Ninguém precisa ser enganado. Se não experimentaram ainda essa mudança, se você acha assim que você ainda não morreu, e o Espírito Santo mostra para nós, não descansem, busquem o Senhor de todo o coração, façam disso o assunto mais importante da sua vida. O número 12, servos negligentes, é a acusação que Deus faz aos que estão nas igrejas. Já tá bom? Já fomos achatados bastante? Eu espero que sim, tem muitos textos. Mas por que Deus está falando essas coisas para nós? Parece maldição. Nós vamos ler Jó. Jó capítulo 5, verso 17 e 18. Eu vou pedir para o Giovanni emprestar a Bíblia dele para mim, por favor. Jó capítulo 5, verso 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. A gente pode ver como maldição, mas aqui está dizendo que é bem-aventurado. Feliz. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos o curam. Oséias, capítulo 6, e o verso 1. Oséias 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Conseguiram encontrar para conferir? Oséias 6, 1. Esse testemunho direto deve servir para nos despedaçar mesmo. Sabe aquele hino, quebra a minha vida e faz-a de novo? Sabe uma coisa interessante? Uma vez eu li assim, os cristãos, eles não contam mentira, eles cantam mentira. Porque a gente canta essas coisas e parece que a gente não se dá conta. Eu espero que tudo que a gente cantar, preste atenção no que você canta. São palavras verdadeiras. Nós precisamos crer naquilo que nós cantamos. Todos conseguiram conferir? Oséias 6:1? Tem mais uma. Deuteronômio. Acho que essa é mais fácil de encontrar. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, verso 39. Diz assim: vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. E olha o verso 41. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Então eu prefiro que Deus me repreenda agora. Eu não quero essa espada do juízo.
Mas às vezes é tão difícil a gente aceitar. Às vezes é muito difícil. Então, por que Deus faz essas coisas? Tem uma outra citação importante, que eu acredito que eu coloquei aqui. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis. Suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Não é um bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Que coisa terrível! É uma coisa muito terrível. Veja, Deus acusa, Satanás acusa. Qual é a diferença? Todos estamos conseguindo captar que existe uma diferença? Deus diz, esses textos que nós lemos achata muito bem o nosso orgulho. É Deus falando. E por que Ele faz todas essas acusações? Para nos sarar, para que possamos nos arrepender, para que tenhamos alguma chance de produzir frutos. Para que possamos viver, para que tenhais vida em abundância. E Satanás acusa para quê? A igreja está tão difícil. Nem vá mais. Não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para a igreja. Você é pecador demais. Não tem mais chance. Está perdido, condenado. Tem diferença? Muita diferença. Muita diferença. Acontece que para os nossos ouvidos, às vezes, a gente parece que não percebe a diferença. Que nós precisamos nos despedaçar sobre a rocha agora, ou seremos despedaçados por ela depois. Eu prefiro o castigo e a correção agora, porque depois não tem mais chance nenhuma para mim. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Porque se estivesse em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Você veja que a Bíblia é cheia de exemplos para nos dizer que a correção é de um pai amoroso. Só que não é um anjo que vai vir aqui e me corrigir. Deus vai utilizar uma pessoa, uma simples pessoa, você, um amigo, um pregador, um pastor, um vizinho, uma mula. Deus não utilizou uma mula? É isso que é difícil às vezes da gente aceitar, né? Como que você se sente com a sua situação pessoal? Está satisfeito com a sua vida espiritual? Quando você olha o último ano que você viveu, você vê progresso? Avanço? Ou já está bom? Ou você acha que você precisa de mais zelo, mais amor, mais oração, mais Deus na sua vida? E quando você olha para nós como um povo, como igreja adventista, será que a gente pode olhar e dizer, já está bom, estamos bem? Ou será que a gente precisa de mais poder, mais zelo, mais serviço, mais missão, mais amor e união, mais verdade, menos medo, menos timidez, mais evangelismo verdadeiro?
Jesus, no texto para a igreja de Laodiceia, diz que nós precisamos de ouro, vestes brancas, colírio. Ouro, fé e amor, diz o texto do Espírito de Profecia. As vestes brancas, a justiça de Cristo. E o colírio é o discernimento espiritual. Nós precisamos urgentemente dessas coisas. O que é que Jesus está esperando para voltar? O que é que Ele quer ver em nós? Fruto. Como Ele faz para que demos fruto em abundância? Corta, repreende, castiga, disciplina. Nós não podemos ter medo de reconhecer nossa situação diante de Deus, de apostasia. Apostasia significa negar a nossa fé de alguma forma. A gente professa uma coisa, às vezes a gente vive outra. Mas é muito humilhante, às vezes, nós reconhecermos. Tanto nossa, quanto da nossa igreja. É difícil a gente reconhecer que, às vezes, pode ser que tenhamos andado longe dos caminhos de Deus. Por exemplo, a nossa música é música de remanescente? Todas as vezes? Como nós nos vestimos? É um vestuário da igreja remanescente dos últimos dias? E como a gente se alimenta? Nós estamos seguindo a luz que nós já tivemos de Deus? Como é a nossa conversação? Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos nos nossos encontros sociais, o que conversamos? Sobre o que nós rimos? O nosso tempo de lazer extra que nós gastamos com o quê? Assistimos programas? Que livros nós lemos? Quanto tempo nós oramos? São reflexões que nós precisamos fazer em relação a nós, os jovens. A Bíblia diz que assim, jovens, vocês sois fortes, tendes vencido o maligno. Os jovens são fortes. Ou não? Não estão sendo, mas podem ser? Podem ser. Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu nunca preciso usar a palavra assim, eu tenho que fazer isso. Eu não preciso usar essa palavra. Eu posso usar a palavra eu posso, é meu privilégio, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. A igreja tem que despertar, a igreja pode despertar. Está nas nossas mãos a escolha que fazemos. Muitas pessoas eu já ouvi dizendo assim, é presunção. Você dizer que você pode ser como Jesus. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Que povo presunçoso, ficam dizendo que tem que ser como Jesus, você é Deus. Que coisa interessante. Sabe o que é presunção? Presunção é você servir um Deus todo-poderoso, que tudo pode, nada é impossível para Ele. E você dizer assim, não, mas assim, ter o amor de Jesus na minha vida não dá. Isso é presunção. Você segue um Deus que pode tudo, mas isso Ele não pode? Ele pode transformar todo o meu viver ou não? Em nome de Jesus, nós precisamos crer nisso como povo. Mas eu posso vencer as tentações que me sobrevêm? Irmãos, é cada dia, é dia a dia que nós vivemos. Na verdade, é minuto a minuto. Quando alguém lhe faz uma coisa ruim hoje, é sua escolha. Alguém lhe tratou mal, é sua escolha como você vai reagir. E pela graça de Deus, você pode ser como Jesus, que batiam em sua face, Ele dava outra. É nosso privilégio ser como Jesus. Nós lemos, a Bíblia nos disse, aqueles frutos, que é o caráter do próprio Deus, Deus quer ver em nós. Mas o primeiro passo é reconhecer a nossa situação. Irmãos, esse é o primeiro passo. Se você já reconheceu a sua situação, e a da igreja, sim, a da igreja, é só o primeiro passo. Cristianismo. Quantos há que não sabem o que é ele? Não é algo posto no exterior. É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes de justiça de Cristo. O que é vestir as vestes de justiça de Cristo? A gente sempre vê aquela imagem de uma pessoa ali contrita e vem Jesus e põe aquele manto branco sobre ele. O que significa isso?
acabamos de ler, uma vida ornada com a vida de Cristo. Jesus, o jeito que ele viveu, as horas de oração que ele passava buscando força do Pai, eu e você precisamos seguir o mesmo exemplo. É pelo está escrito que ele venceu? Ele não dizia assim, está escrito. Ele apontou o caminho que eu e você podemos trilhar. É nosso privilégio trilhar. Precisamos conhecer o está escrito. Toda e qualquer tentação e problema, você usa o está escrito. Jesus mostrou o exemplo. Sabe, eu fico muito agradecida quando eu encontro um texto que expressa, às vezes, um pensamento meu que eu não estava conseguindo expressar. Já aconteceu isso com você? De você estar lendo alguma coisa, pode ser na Bíblia mesmo, de você estar lendo alguma coisa e falar, é bem isso mesmo que eu estava pensando essa semana. É isso aqui que eu estava sentindo. E aí você lê e você se identifica. Então tem essa frase, esse texto. Falo claramente. Não creio que isto desanime um verdadeiro cristão. E não quero que nenhum de vocês chegue ao tempo de angústia sem uma bem fundada esperança em seu Redentor. Decidam conhecer o pior aspecto do seu caso. Certifiquem-se de que têm uma herança no alto. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembrem-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Como hão de saber se estão aceitos por Deus? Estudem com oração sua palavra. Não a deixem de lado por nenhum outro livro. Este livro convence do pecado. Revela plenamente o caminho da salvação. E quem já pensou ou pensa que o futuro da igreja é terrível, é de pecado até o fim, é de mornidão até o fim, está enganado, porque a Bíblia diz que os últimos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O futuro do povo de Deus, que ouve a sua repreensão e vive uma vida de acordo com a luz que tem, é glorioso. Ilumina o mundo com essa glória. Você entendeu que eu e você temos essa missão? Nós podemos viver como Jesus, iluminar o mundo com a glória de Deus. Que poder teríamos se todos tivéssemos o caráter de Jesus? Onde estão os sentinelas de Deus? Onde estão os homens que ficarão ombro a ombro, coração a coração, com a verdade? Verdade presente para este tempo, verdade para agora, impregnando o coração? A última frase é a seguinte: e quem tem ouvidos, ouça. É a minha oração. No nosso próximo estudo, é uma continuação desse, nós vamos estudar sobre o evangelismo. Uma pessoa que dá esses frutos, como é que ela salva ou ajuda a salvar as outras almas? A minha última oração para todos nós é que nós não sejamos como o povo que levantou pedras para apedrejar Caleb e Josué. Um exemplo, quando ouvimos sobre a reforma de saúde, tudo que nós poderíamos já estar, tudo que nós já poderíamos ter avançado, a maioria das pessoas levanta pedras nas mãos, não quer ouvir. Quando falamos da modéstia cristã, a maioria se ofende. Não estejamos do lado errado, não levantemos pedras. Que eu e você possamos ser como Caleb e Josué, que possamos buscar a santidade no Senhor. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome por tua palavra, sim, Pai, por tua palavra de repreensão. Por que, Senhor? Porque é sinal de que o Senhor nos ama, é sinal de que nos vês ainda como teus filhos. Não permita, Senhor, que nós que aqui estamos sejamos encontrados, Senhor, em falta. Não permita que sejamos pesados na balança e estejamos, Senhor, em falta diante de Ti. Hoje é o tempo, Pai, em que podemos nos arrepender, podemos formar um caráter que possa ser para a eternidade. Hoje é o dia, Pai. Coloque em nós esse amor pela Tua verdade. E mesmo que levantem pedras contra nós, mesmo que sejamos perseguidos ou que se oponham a cada um de nós aqui que se levante firmemente, não deixe que
possamos seguir, trilhar o caminho, Senhor. É um caminho estreito, é difícil, mas é ali que temos verdadeira felicidade. Senhor, nos ajude a encontrar essa paz verdadeira em Ti, essa alegria verdadeira, esse amor, essa bondade, todos, Senhor, esses frutos maravilhosos que são do Teu caráter, que se encontrem em nós, que as pessoas possam interagir com Jesus quando interagirem conosco. É um pedido, Senhor, é impossível aos nossos olhos, mas nós temos um Deus do impossível, que é a Ti, Senhor, o nosso Jesus Cristo. E é nele que confiamos, Pai. Confiamos plenamente em Teu poder e em Teu amor para conosco. Não permita que passe esse tempo de graça sem buscarmos a Tua presença. Desperta a Tua igreja, desperta os jovens, todas as idades, Senhor, as crianças possam se levantar pela Tua verdade. É a oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus, porque sabemos que é de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus, Pai. Amém.